transforming the lives of pets starts with imagining the impossible. What is it that we're trying to solve? And then let's imagine a future without that problem. Nutrition influences every aspect of a pet's life. For pet owners, finding information's easy, but finding factual information, that's the challenge. The Purina Institute will translate science into language that everyone can understand. We believe in the power of nutrition backed by objective science. We will become the voice for nutritional science, making scientific facts more accessible to the veterinarians. Our science has shown that a diet rich in MCTs can help senior dogs think more like they did when they were younger. We gave them back their quality of life through nutrition. When we have these breakthroughs, we don't stop. Our 14-year longevity study showed that maintaining a lean body condition from puppyhood onward can extend a dog's healthy life by nearly 2 years. We're continually thinking ahead, asking, what is the next big thing? Nobody makes these big discoveries on their own. Research is all about teamwork. The Purina Institute will connect the most innovative minds in pet health, enabling collaboration around the world and facilitating the exchange of knowledge. We take pride in sharing our key findings with the scientific community, thus enabling pets around the world to benefit from our work. This isn't about products or trends. It isn't speculative or marketing puffery. It is about science and how science makes nutrition better. And we've only begun to imagine all that nutrition can do. Olá, sejam muito bem-vindos a essa live do VetEduca e hoje nós vamos falar sobre o trauma crânioencefálico, um tipo de acidente muito comum na rotina veterinária, acomete cães e gatos, um pouco mais frequente em cães, mas principalmente porque nossa casuística de cães ainda é maior, e ainda é uma situação que está muito correlacionada a traumas, sejam eles traumas automobilísticos, quedas, e hoje, atualmente, existe uma influência muito grande de acidentes domésticos simples. Queda do colo, batidas de cabeça dentro de casa, brincadeiras com crianças e outras situações que levam ao trauma crânioencefálico em várias raças de animais domesticamente. Para você atender corretamente esse paciente, é importante a gente levar em consideração algumas coisas no atendimento da situação do trauma crânioencefálico. Então vamos dar uma olhada no caso clínico e vamos abordar cada aspecto do tratamento desse paciente. O caso clínico então envolve um trauma por atropelamento. Na foto você vê que é um paciente que já está entrando para procedimento cirúrgico e ele está entrando para fazer uma craniotomia descompressiva. Sim, nesse caso a gente precisou fazer uma abertura de crânio para aliviar a pressão da cabeça desse paciente. Na entrada desse paciente havia sangramento em cavidade oral e também nasal, o que nos leva a lembrar que o atendimento desse paciente, que é um paciente traumatizado, começa pelo ABCD do trauma. Então eu primeiro vou verificar vias aéreas, vou fazer a avaliação da ventilação do paciente e vou fazer a avaliação da circulação. Vou procurar focos hemorrágicos nesse animal e fazer o controle desses focos hemorrágicos. E aí sim a gente parte para a avaliação do sistema nervoso central, que é o que a gente fala do disability hoje em dia, ou incapacidade, né, como a gente faz a tradução. Para você fazer essa avaliação, utilizamos a escala de Glasgow, modificada para cães. Uma escala que foi modificada por Simon Platt em 2007, mais ou menos, e o artigo publicado é muito importante porque trouxe a primeira avaliação do paciente traumatizado para sistema nervoso central. E essa avaliação, inclusive, tem uma tendência grande de entrar em outros fatores de triagem do paciente de emergência. O Glasgow desse paciente na entrada era 7, um Glasgow baixo, muito baixo.
Iniciou-se o tratamento com manitol, que é um diurético osmótico, 1 grama por quilo, e depois de 1 hora esse paciente piorou o quadro clínico. O Glasgow deles caiu de 7 para 6. Foi entrado para procedimento cirúrgico. E isso aconteceu justamente por causa dessa diminuição do Glasgow, do índice de Glasgow que foi avaliado nesse paciente. Agora vamos dar uma olhada na situação do trauma crânioencefálico antes de eu te contar o desfecho do que aconteceu com esse paciente nesse procedimento. Dentro do crânio, na verdade, a gente tem uma caixa fechada. Então, na cabeça, nós temos, na verdade, 3 coisas. O cérebro, que todo mundo se lembra que reside dentro da caixa craniana, o líquido cefalorraquidiano e o sangue. Se qualquer uma dessas coisas aumenta, uma das outras 2 tem que diminuir. Não tem espaço para as 3 expandirem ao mesmo tempo. Então, numa situação, por exemplo, de neoplasia encefálica, eu tenho diminuição inicial de líquido cefalorraquidiano e com o aumentar desse tumor, eu diminuo depois, posteriormente, o sangue. Na situação em que existe um trauma, o tecido nervoso ele vai responder a esse trauma exatamente como qualquer outro tecido, produzindo um processo inflamatório. Que, como você sabe, um dos sinais clínicos cardeais da inflamação é o tumor, ou seja, aumento de volume. Então essa massa encefálica ela vai começar a aumentar de tamanho porque ela está aumentando de líquido, aumentando a quantidade de líquido. E além disso, é comum no trauma crânioencefálico ocorrer derramamentos de sangue, sejam eles extradurais, acima da dura mater, ou intradurais, dentro da dura mater, que causam o aparecimento de coágulos que aumentam a pressão intracraniana. De qualquer forma, a PIC desse paciente aumenta. Eu tenho uma pressão intracraniana aumentada. Numa situação fisiológica normal, o fluxo de sangue que chega até o cérebro é determinado pela pressão arterial sistêmica do paciente, principalmente pela pressão arterial média. Esse fluxo de sangue oxigenado chega até o cérebro através das artérias carótidas. E isso acontece quando você tem um paciente com uma pressão normal, ou seja, um paciente rígido. Quando você tem um trauma, você tem um paciente que começa a fazer esse aumento de pique, e como a pressão dentro da cabeça vai aumentando, esse fluxo de sangue ele começa a ficar cada vez menor. Porque lembre-se que fisicamente o fluxo de sangue ele sempre ocorre de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. E a velocidade e intensidade desse fluxo ela é proporcional à diferença entre essas pressões. Então, quanto maior for a diferença entre a PAN e a PIC, maior a quantidade de sangue que chega no cérebro. No paciente com trauma crânioencefálico, então, você tem um aumento da pressão intracraniana e com isso você acaba diminuindo a perfusão cerebral. Ou a quantidade de sangue que chega para nutrir as células neuronais acaba sendo menor. Menos sangue, menos oxigênio, menos nutrientes. Isso leva ao sistema nervoso central a produzir mais morte celular. Esse aumento da pressão intracraniana, então, é todo o nosso foco do tratamento do paciente com trauma crânioencefálico. E esse foco vai residir principalmente na manutenção do que nós chamamos de PPC, pressão de perfusão cerebral. Matematicamente, a PPC é calculada como PAN, pressão arterial média, menos PIC, pressão intracraniana. Os sinais clínicos associados a esse paciente que chega com trauma crânioencefálico, eles são advindos de 2 fatores, o que a gente chama de dano primário e dano secundário. O dano primário é a perda neurológica inicial do paciente. Através do impacto, morrem células durante essa transmissão energética cinética do impacto. Ou seja, esse tecido que já morreu nervoso, eu não consigo recuperar. Eu vou perder e perder para sempre. Agora, o dano secundário, ele é causado pela diminuição da PPC, pela dificuldade da chegada desse oxigênio até o sistema nervoso central e desses nutrientes até o sistema nervoso central. Então, o meu foco de atendimento nesse paciente com TCE é evitar que a PIC prejudique muito a perfusão e tentar manter essas células nervosas que restaram, que não foram danificadas, o mais sadio possível, para que esse paciente tenha o mínimo de sequelas, ou, se possível, sequela nenhuma.
e a gente chama esse fator então de dano secundário. É isso que eu vou evitar, eu vou focar o meu tratamento nesse paciente. A escala de Glasgow que é utilizada, você pode acompanhar aí na tela, avalia inicialmente a atividade motora desse paciente. Essa escala, essa primeira tabela, vai avaliar então o posicionamento do animal e dos seus membros. Então o posicionamento pode estar normal, com reflexos também normais. O paciente pode apresentar hemiparesia, tetraparesia ou descerebração, que é uma posição neurológica causada por uma perda encefálica importante. Decúbito lateral. Aí em decúbito lateral a gente tem 3 situações que podem acontecer com o paciente. Eu tenho um paciente que apresenta rigidez extensora intermitente, ele faz um movimento de esticar os membros torácicos e relaxar esses membros, estica e relaxa de forma intermitente. Paciente que faz rigidez extensora de forma constante e o paciente que faz rigidez extensora constante associada ao pstótono, ou seja, ele inclina a região cervical em direção dorsal, em direção ao seu dorso, e ele fica ainda fazendo essa rigidez extensora. Esse paciente, cada um deles vai receber um score cada vez menor. Por fim, eu tenho um paciente também em decúbito lateral, só que dessa vez ele tem hipotonia muscular. A musculatura não está mais rígida, fica flácida o tempo todo. Reflexos espinhais, que normalmente a gente faz a avaliação do reflexo patelar, ausente ou diminuído. Isso é o paciente que recebe a menor escala, ou menor score, melhor dizendo, na atividade motora. Depois da atividade motora, nós fazemos a avaliação do reflexo tronco cerebral. Nesse reflexo, nós avaliamos, na verdade, 2 situações. O diâmetro pupilar e a resposta do diâmetro pupilar à exposição à luz e também o reflexo óculo-encefálico. O reflexo óculo-encefálico, ele trata da posição dos olhos em relação ao movimento da cabeça. Fisiologicamente, ou seja, o que é normal um paciente fazer eu movimento a cabeça dele lateralmente e o olho tenta manter o foco da visão anterior. Depois que a cabeça muda de posição, é que o olho vai migrar para o seu local. Então eu vou ver um paciente que vai virar a cabeça e o olho vai fazendo esse movimento. Isso é um reflexo óculoencefálico normal. O que não é normal é eu virar a cabeça do paciente e o olhar ficar acompanhando o tempo todo o posicionamento da cabeça. Isso é um reflexo óculoencefálico ausente. Então eu vou testar o reflexo pupilar à luz, tanto direto quanto consensual, e vou fazer a avaliação do reflexo óculoencefálico. Se estão normais, score 6. Se o reflexo pupilar e óculoencefálico estão diminuídos, ele já recebe 5. Se o paciente apresenta miose bilateral não responsiva, o paciente tem então a pupila com um diâmetro muito pequeno e ela não responde à ausência de luz. Então, quando eu coloco luz, ele faz miose, mas na retirada da luz o olho permanece com aquele mesmo diâmetro. Além disso, o reflexo óculoencefálico diminuído ou ausente, o score já cai para 4. Miose acentuada, ou seja, o paciente com o olhar com a pupila muito fechada. A gente chama isso até de pinpoint. Então são pupilas como se fossem pequenos pontos pretos no meio do globo ocular. Associado a um reflexo óculoencefálico diminuído ou ausente, um score 3. Midríase unilateral não responsiva. A gente também chama isso de anisocoria. Eu tenho uma pupila em um diâmetro e uma pupila em outro diâmetro. Reflexo óculoencefálico diminuído ou ausente, score 2. Midríase bilateral não responsiva. Então ele tem ambas as pupilas muito dilatadas. Quando eu jogo luz, não existe resposta a esse foco de luz e eu não faço miose. E associado a isso eu tenho um reflexo óculoencefálico diminuído ou ausente, score 1. Por fim, a gente faz a avaliação do nível de consciência. Aqui, a gente vê se o paciente tem períodos de alerta associado a períodos de sonolência, depressão ou delírio,
E aí, existem pacientes que fazem resposta a estímulos ambientais, mas eles respondem de forma inadequada ou exagerada. O paciente semicomatoso, que é aquele paciente que fica em decúbito lateral, não tem uma resposta a estímulos ambientais comuns, mas ainda faz resposta à dor, pelo menos. Esse paciente ele pode ter resposta a estímulos visuais, aí ele recebe score 4. Resposta a estímulos auditivos, ele recebe score 3. E resposta apenas a estímulos dolorosos de forma repetida, ele recebe score 2. E por fim, o paciente comatoso, que não responde a nada, recebe score 1. Logo, eu consigo perceber que o paciente que é avaliado por essa escala, ele atinge um mínimo de 3 e um máximo de 18. Você vai interpretar essa tabela da seguinte forma: o paciente acima de 15 é um paciente normal, isso é nossa meta terapêutica, o paciente ficar acima de 15. O paciente que está entre 10 e 15 é um paciente que tem prognóstico reservado. Eu tenho que ficar atento porque esse paciente ainda pode piorar de acordo com o aumento da pressão intracraniana e de acordo com a evolução de outros sinais clínicos que ele esteja apresentando. E por fim, o paciente que está de 9 para baixo é aquele paciente que tem normalmente um prognóstico pior e que eu vou ter que fazer mais esforço para retirar ele dessa situação clínica importante. O nosso caso clínico, então, ele chegou com 7 e depois de 1 hora de atendimento inicial ele caiu para 6. Veja como o paciente chegou numa situação extremamente importante. Para manter, então, esse paciente, eu preciso focar na perfusão do cérebro. Lembre-se, PAN menos PIC. A pressão arterial média, eu vou tentar manter ela acima de 80 milímetros de mercúrio. Esse é meu foco de atendimento. Para você fazer a avaliação da pressão arterial média, a melhor método é fazer a avaliação pela pressão invasiva. Fazer um acesso arterial e colocar esse acesso ligado a um sistema de um monitor multiparâmetro que vai te informar a pressão arterial sistólica, diastólica e média. E aí eu consigo utilizar como meta a manutenção em 80 milímetros de mercúrio. Se você não tem como fazer esse tipo de utilização, pode utilizar o Doppler vascular, porque o Doppler vascular é um método oscilométrico interessantíssimo, tem uma boa relação com a pressão invasiva, só que aí você vai utilizar a pressão arterial sistólica como meta. E a sua meta terapêutica vai ser manter essa pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de mercúrio de pressão. Lembrando que a PIC, normalmente, ela tem que ficar abaixo de 20 milímetros de mercúrio. É possível fazer a medição da PIC, existem monitores multiparâmetros que fazem essa avaliação e existe um catéter especial para você fazer isso. É necessário você fazer um pequeno orifício no crânio para implantar esse catéter e aí você consegue medir essa PIC. Não é usual a gente utilizar e existem vários autores que concordam que a avaliação clínica da escala de Glasgow ela ainda é superior à avaliação do próprio número da PIC do paciente. Então nós hoje ainda utilizamos a escala de Glasgow para tomar as decisões clínicas nesse paciente que chega com trauma crânioencefálico. A PPC, a pressão de perfusão cerebral, ela tem que se manter acima de 60. Então, 80, que é minha meta de manutenção de pressão arterial média, menos 20 é 60. Minha PPC está em 60, ok. Eu tenho que manter isso acima de 60, vou manter adequadamente a perfusão desse cérebro. Fisiologicamente, a PIC de animais, de cães e gatos, elas giram em torno de 5 a 12 milímetros de mercúrio. Esse trabalho, no entanto, ele não tem um N muito expressivo, ele não trouxe essa informação com tantos animais, então talvez possa existir alguma pequena variação aí. E não existe nenhum trabalho que tenha demonstrado variação entre espécies sobre essa pressão intracraniana, mas não é impossível de ocorrer. Para você fazer a avaliação da pressão arterial, você pode usar o método do Doppler vascular. Dá uma olhada nesse vídeo da avaliação da pressão que nós vamos utilizar aqui agora. O Doppler vascular, você vai conseguir ouvir o fluxo da artéria. Com esse fluxo da artéria, você vai inflar o manguito da pressão e vai ocluir o fluxo dessa artéria. Quando o fluxo for ocluído, você vai começar a esvaziar o manguito
E no ponto em que você observar o retorno do fluxo, você marca a pressão arterial sistólica do paciente. A relação entre essa pressão e a verdade, ou seja, a relação entre essa pressão e a pressão invasiva, é acima de 95%. Então eu tenho uma correlação muito grande, a chance de eu estar errando essa pressão com a pressão arterial sistólica captada por um método invasivo é muito pequeno. Por isso é um método interessante de você fazer a avaliação. Tome cuidado com a escolha do manguito. O manguito de pressão, ele tem um tamanho que é importante da gente lembrar. O manguito de pressão, ele precisa ter 1/3 a no máximo a metade da circunferência da região que eu vou fazer essa avaliação. Então ele não pode ser muito grande nem muito pequeno, porque aí eu não consigo fazer uma avaliação fiel. Se você for fazer essa avaliação da forma mais correta, pelo que a literatura diz, você deveria fazer a avaliação da pressão 5 vezes. Nós descartamos a maior avaliação e a menor avaliação e fazemos a média das 3 do meio. E aí a gente tem uma pressão arterial sistólica do paciente. No dia a dia, a gente normalmente utiliza 1 ou 2 avaliações para ter certeza. Mas se você quiser fazer um artigo científico sobre algum tema que envolva avaliação da pressão, lembre-se de fazer essa avaliação 5 vezes. Para você manter a pressão arterial é um valor que vem do débito cardíaco associado à resistência vascular periférica. Sendo que o débito cardíaco é influenciado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico, que a gente pode correlacionar diretamente com o volume de líquido que existe para circular no paciente. Para você fazer, então, a melhora da perfusão desse paciente, inicialmente você utiliza fluidos. Coloides, posso utilizar? Melhor não. Uma coisa que a gente tem avaliado por muito tempo já dentro do intensivismo, e vários trabalhos têm comprovado isso, é que o coloide ele é um agente, na verdade, pró-inflamatório. Lembre-se que esse crânio e principalmente essa barreira hematoencefálica vai estar numa situação de inflamação quando existe um trauma. E eu, com o coloide, eu vou fazer com que essa inflamação fique um pouco pior. Então, não utilize coloide inicialmente, dê preferência para fluidoterapia com fluidos isotônicos, Ringer com lactato, pode ser, inclusive, até a solução fisiológica, NaCl a 0,9%, o Ringer simples. Mas uma coisa que pode te ajudar, e muito, é a solução hipertônica. Existem 3 soluções hipertônicas que é possível utilizar, a 3%, a 7,5% e a 10%. Doses estão aparecendo aí na tela para você. Eu recomendo você utilizar a solução hipertônica a 7,5%, 4 ml por quilo, numa aplicação que leva pelo menos 15 minutos de aplicação. Quando você utiliza essa solução de hipertônica, você acaba aumentando o volume circulante rapidamente com um volume baixo, na verdade, de infusão. Comparativamente, uma carga de fluido, utilizando um fluido isotônico, você utilizaria 10 ml por quilo. Ou seja, 2,5 vezes o volume que você calcularia para uma solução hipertônica. Além disso, essa solução que tem essa grande quantidade de sal, ela tem um certo efeito osmótico sobre o sistema nervoso central. Então ela passa pela periferia do sistema nervoso e ela acaba desidratando um pouco esse tecido. Ou seja, ela ajuda também a retirar o líquido. Existem alguns autores que defendem a utilização inicial única e exclusivamente da solução hipertônica no paciente com trauma crânioencefálico. Eu não concordo exatamente com isso, eu ainda prefiro associar a utilização de manitol, que vamos ver daqui a pouquinho. Evite inicialmente nesse paciente o uso de vasopressores. Ah, mas eu não poderia fazer aumento da resistência vascular para influenciar a pressão? Você influenciaria a pressão. O problema é que muitos vasopressores diminuem o fluxo sanguíneo cerebral. O único que mantém esse fluxo sanguíneo é a adrenalina. Existe a possibilidade de você fazer adrenalina em infusão contínua, mas reserve isso como último recurso. Tente manter a pressão desse paciente com fluido isotônico ou fluidoterapia hipertônica. Para diminuir a pique, nós utilizamos os diuréticos. E aí, o diurético de escolha é o manitol.
Ele é um diurético osmótico. Ele tem algumas características muito interessantes. Ele é um fármaco inespecífico, então ele não atua num sítio de ação específico. Ele atua, na verdade, em múltiplos tecidos, mas ele atua pelas suas propriedades físico-químicas. Ou seja, ele puxa a água para ele e carrega essa água consigo quando ele chega lá no sistema renal. Ele é excretado totalmente sem sofrer processo de metabolização e ele carrega toda essa água que ele trouxe junto. Então ele vai, na verdade, desidratando os tecidos. Por isso que ele acaba fazendo essa diminuição da pressão intracraniana. Utilizar em bolos lentos. Nunca fazer esse fármaco, o manitol, numa velocidade muito alta. A infusão é em 15 minutos também, assim como a solução hipertônica. Pode ser utilizado em associação à furosemida. Alguns autores defendem que isso potencializa o efeito do manitol, diminui ainda mais o líquido cefalorraquidiano na região intracraniana e facilita a drenagem desse edema. Eu não tenho tanta experiência em utilizar a furosemida em associação ao manitol. Em muitos pacientes que eu utilizei o tratamento do paciente com trauma crânioencefálico, o manitol foi o suficiente. Então acabou que eu não precisei utilizar, mas existem autores que defendem. É mais uma opção terapêutica que você tem aí disponível. E eu posso ainda fazer uma craniotomia descompressiva. Isso mesmo, eu posso abrir o crânio e aliviar essa pressão intracraniana. Indicamos isso quando a escala de Glasgow modificada foi inferior a 8. Eu, na verdade, já dou um grau a mais, e quando o paciente já está naquele prognóstico ruim, de 9 para baixo, eu já indico a craniotomia descompressiva. A pressão intracraniana acima de 20 também indicaria a craniotomia descompressiva, sendo que um paciente com trauma crânioencefálico pode chegar para você com uma PIC normal, com uma PIC de 10, por exemplo, e ele tem uma escala de Glasgow ruim. Se ele tiver uma escala de Glasgow ruim, de 9 para baixo, indique a craniotomia de qualquer forma. A craniotomia descompressiva é uma técnica cirúrgica extremamente delicada e que deve ser realizada por pessoas capacitadas. Na Universidade de Tuiuti nós temos cirurgiões que são habilitados para fazer isso, que podem fazer esse tipo de procedimento, então me facilita muito a vida. Quando eu tenho um paciente que precisa ir para a craniotomia, eu coloco esse cirurgião para fazer a craniotomia e eu consigo descomprimir essa região intracraniana. Você tem que avaliar se na sua região existe alguém que consiga fazer isso ou se existe algum curso de capacitação que você possa fazer. Antigamente, no início dos estudos do intensivismo, existia o treinamento de craniotomia emergencial. Então a gente pegava lá um bisturi e uma lâmina, um cabo de bisturi e uma lâmina de bisturi, e nós íamos abrindo o crânio entre as regiões nasais aqui até chegar na região intracraniana. Obviamente, a chance de você causar lesão fazendo uma técnica tão rudimentar é muito grande. Por isso que a gente hoje evita de utilizar. Então, descompressão emergencial é algo que não está mais na minha rotina. Diminuição do metabolismo basal cerebral, ou seja, ponha esse paciente em coma terapêutico. Muitas pessoas têm medo de anestesia e, portanto, não é tão comum as pessoas utilizarem o coma como uma ferramenta terapêutica. Mas, além de você utilizar para o trauma crânioencefálico, é interessantíssimo no paciente que chega em status epilético ou o paciente que entra em convulsão e não sai mais dessa convulsão. Qualquer tipo de situação que você tenha indicação, vale a pena você colocar esse paciente em coma terapêutico. Existem vários fármacos para você utilizar. Tente iniciar o seu protocolo de coma terapêutico utilizando midazolam, que você pode fazer numa taxa de infusão de 0,4 a 0,5 mg por quilo por hora, sendo que é necessário um bolus inicial semelhante. Então você faz 0,5 de bolus inicial, 0,5 mg por quilo por hora de infusão contínua nesse paciente. Associe fentanil ou remifentanil, opioides de ação rápida, que vão facilitar a manutenção da inconsciência desse paciente. Aqui, se você utilizar o fentanil, a dose do fentanil é alta. Normalmente, a gente utiliza o fentanil transoperatório a 5 microgramas quilo hora ou 7 microgramas quilo hora.
No paciente para coma terapêutico, nós vamos utilizar uma taxa de infusão que vai de 10 a 20 microgramas por quilo por hora, sendo necessário um bolus inicial semelhante. Então, o bolus inicial que a gente vai fazer, normalmente a gente faz um bolus no máximo de 10 microgramas por quilo, lento, porque se você fizer um bolus rápido, o estímulo parasimpático pode ser extremamente grande e o paciente fazer uma bradicardia muito importante. Então, a gente faz um bolus lento. Quando você coloca na taxa de infusão, lembrar que taxas altas de infusão de fentanil e de qualquer opioide de ação rápida podem deprimir muito a ventilação do paciente. Pode ser necessário utilizar ventilação mecânica. Um fármaco que pode te auxiliar ainda na manutenção do coma é o Propofol, que você pode utilizar de 0,1 a 0,8 mg quilo minuto, sendo que doses mais altas impactam muito a pressão. Então, tente utilizar doses mais baixas. Principalmente se ficar abaixo de 0,1 mg por quilo minuto, melhor para o paciente. E por fim, um fármaco relativamente recente que você pode utilizar e tem excelente indicação para fazer a manutenção desse paciente é a dexmedetomidina. A dexmedeto, ela faz vasoconstrição periférica sem influenciar a perfusão do cérebro, ou seja, ela não diminui a perfusão. O paciente mantém uma perfusão adequada nesse cérebro. Melhor ainda, ela auxilia na manutenção do coma do paciente. Você pode fazer um bolus inicial que vai aí de 1 a 3 microgramas por quilo e manter uma taxa de infusão de 0,5 a 2 microgramas por quilo por hora. É um fármaco excepcional para manter aí o coma desse paciente. Você normalmente associa vários fármacos, dificilmente você vai conseguir o coma terapêutico com apenas um desses fármacos. Uma coisa que se utilizava antigamente que não é mais recomendado é hipotermia controlada. Acreditava-se que se você mantivesse 1 a 2,5 graus abaixo do convencional para o paciente, seria melhor. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade. Existe uma coisa muito importante da gente levar em consideração, que é o fato desse paciente tentar ganhar temperatura. Às vezes, o coma desse paciente vai ficar num plano um pouco superficial. Então pode ser que esse paciente comece a fazer um pouco de shivering, que é, na verdade, uma tremedeira. E isso aumenta a necessidade tecidual de oxigênio em 300%. Então não é adequado a gente ter tanta necessidade de oxigênio para tecidos quando meu paciente precisa desse oxigênio no cérebro. Então evite ao máximo que esse paciente fique tremendo. Mantenha a temperatura normal, que é melhor para esse paciente. Otimização de FiO2. Aqui, se você tiver uma condição de fazer uma ventilação mecânica, fica muito mais fácil. Se não, aumente a FiO2 como você conseguir. Máscara de oxigênio, sonda nasal, intubação orotraqueal se for necessário. Se você tem a possibilidade de utilizar ventilação mecânica, utilize métodos adequados de ventilação. Um volume tidal baixo, ou seja, utilizar ali entre 4 a 8 ml por quilo de gás diluente, ou seja, de oxigênio para oxigenar esse paciente. Uma PIP de 5 ou 7 centímetros de água. Você pode fazer PIPs um pouco diferentes, dependendo de algumas situações. Pressão de via aérea de abaixo de 10 centímetros de água e movimentos ventilatórios o suficiente para manter a capnografia normal. O capnógrafo, ele faz a avaliação do CO2 expirado pelo paciente. O normal é esse capnógrafo ficar entre 35 e 45. Se você tem um paciente que respira muito rápido, ele tem uma capnografia mais baixa. Se você tem um paciente que respira pouco, que respira muito lentamente, a capnografia dele é mais alta, ele retém um pouco mais de CO2. Por conta disso, é melhor que você faça movimentos respiratórios suficientes para ficar entre 35 e 45. Não precisa hiperventilar nem hipoventilar, o suficiente para manter dentro dessa faixa, que é o que o paciente precisa. Nessa imagem você vai reparar que já estamos no procedimento cirúrgico da craniotomia descompressiva, já foi acessado o crânio e a gente está vendo o foco do causador dos sinais clínicos desse paciente. Então, da queda do Glasgow dele, que estava em 7 para 6.
Aqui a gente pode ver que existe um coágulo, que é importante. Esse coágulo foi retirado aí da região através de lavagens com solução fisiológica para poder aliviar a pressão desse crânio e a gente manter essa região aí sem uma pressão tão grande. E agora nós vamos ver um vídeo de como esse paciente ficou depois do internamento. Então ele passou 7 dias internado e depois ele foi para casa porque a tutora não conseguia manter esse paciente internado por mais tempo. Só que uma coisa que vale muito a pena a gente dizer é que esse paciente se beneficiou porque a tutora dele era incrível. Ela fez um trabalho muito legal com o animal, fez um cuidado de enfermagem muito importante com o paciente. Então, nesse vídeo, você pode reparar que a tutora está fazendo a alimentação do paciente. Muito importante lembrar que no início o paciente vai ter dificuldade de funções neurológicas normais, ele não vai conseguir deambular direito, muitos não conseguem nem sustentar a cabeça. Nessa fase, esse paciente não conseguia sustentar a cabeça por muito tempo. Além de hidratação, eu também preciso manter a alimentação desse animal. Sonda esofágica, como você pode ver no vídeo, é um método interessantíssimo para fazer a nutrição desse paciente. Existem várias soluções comerciais que você pode fazer a alimentação através dessa sonda esofágica. E estimular esse animal, né, dar carinho, dar atenção, obviamente é algo que vai trazer muito benefício para esse paciente também. Mais algumas semanas depois, o paciente já começou a ficar melhor. Veja que agora esse paciente está sustentando a sua cabeça, consegue ficar com todo o tronco levantado e ele agora já consegue até se alimentar sozinho. Ainda existe um sinal vestibular, ele ainda não consegue levantar, mas é um paciente que precisa de bem menos auxílio na vida. E nesse último vídeo, você vai poder reparar como o paciente ficou depois de mais algum tempo. Paciente deambulando, então está andando de forma adequada, tem uma vida praticamente normal. Então, lembrando, todo o tratamento que nós fizemos nele, manter esse paciente, fizemos o ABCD do trauma, fizemos a avaliação pelo método de Glasgow modificado, fizemos a avaliação da pressão, utilizamos manitol para diminuir a pique, mantivemos o paciente em coma terapêutico, fizemos craniotomia descompressiva, fizemos um trabalho muito grande em cima do paciente. Mais um pós-operatório desse, onde a tutora se dedicou extremamente ao animal, a gente tem uma recuperação excelente aí do paciente. Nessa aula, então, nós abordamos o trauma crânioencefálico, que é um tipo de situação extremamente comum na medicina veterinária. Você pode dar uma olhada no meu contato aí, caso você tenha alguma dúvida e queira discutir alguma coisa a mais. Gostaria de convidá-los para 2 cursos que nós temos aí no VetEduca. O curso online Emergências na Rotina Veterinária está na sua 2ª edição. A primeira edição foi muito legal, tivemos algumas discussões interessantes aí dentro da rotina veterinária de atendimento emergencial. E aí, nesse curso, nós falamos sobre as situações mais básicas do atendimento de emergência. Então, é o atendimento inicial, o ABCD, é o choque e todos os tipos de choque, é o paciente que chega com sepse, é o paciente com CID, nós falamos de nutrição, nós falamos de manejo de ferida, nós falamos de sedação e analgesia do paciente em emergência. Então é um curso que tem uma variação muito grande de temas, mas sempre relacionados à emergência, com casos clínicos para você decifrar e realizar aí os seus estudos e também para a gente discutir. E o segundo curso é o Madrugada Intensiva. Madrugada Intensiva agora já está na sua 7ª edição e é um curso de 12 horas e realmente esse curso é para as pessoas que gostam de emergência. Nós passamos 12 horas imergidos em estudos de emergência, estudando a emergência no horário que ela acontece. Entramos às 8 da noite de um sábado e saímos nas 8 da manhã de domingo. E nesse período, acredite em mim, eu não deixo você dormir. Pode ficar tranquilo que você vai curtir e vai gostar bastante desse curso. É um dos cursos que eu mais gosto de dar, é o curso do Madrugada Intensiva. Tendo qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato e muito obrigado por participar aí da live.
Nós temos uma dúvida aqui que apareceu no nosso chat. Então, os corticoides realmente foram descartados nos últimos estudos para trauma crânioencefálicos? Sim, não se utiliza corticoide de forma geral no paciente com trauma crânioencefálico e, na verdade, a gente aboliu os anti-inflamatórios de forma geral do atendimento de emergência. É muito comum o médico veterinário receber um paciente em emergência e utilizar um anti-inflamatório, seja qual for a razão. Mas hoje, guarde os corticoides para algumas situações muito específicas. O choque anafilático, por exemplo, é necessário corticoide. O paciente com síndrome de Addison ou hipoadrenocorticismo, ele precisa de corticoide. Nessas situações, ok. Em outras situações, a gente não utiliza mais esse tipo de situação. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenha sido proveitoso. O trauma crânioencefálico é uma emergência comum e qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo de novo que o Vet Educa vai continuar disponibilizando aí para vocês e fique atento nas novidades de cursos que vão aparecer aí. Muito obrigado!